Solo Leveling, capítulo 223. Os olhos da besta se arregalaram. Algo estava lentamente subindo da sombra oscilante de uma árvore. Aquele é humano ou é o verdadeiro soberano das sombras? Ele ainda não conseguia descobrir a verdadeira identidade de seu oponente. No entanto, a presença do inimigo, captada por todos os 5 sentidos da besta, era idêntica à do homem que ele levou até a beira do penhasco anos atrás. Não importava qual era a sua identidade, este homem agora possuía o poder perfeito e completo do soberano das sombras. Ele me perseguiu até aqui! O terror da morte aparentemente invadiu profundamente a medula óssea da besta, e como resultado, a criatura tremeu de puro medo. Enquanto toda a estrutura de Jiu emergia completamente de volta ao mundo, uma das feras selvagens mostrou as suas presas para ameaçar Jiu a fim de proteger o seu mestre antes de avançar rapidamente. Este monstro, embora aparentemente um felino, possuía 3 olhos vermelhos, e ele também era conhecido por ser uma das criaturas mais cruéis do mundo do caos. O monstro abriu bem a sua mandíbula e revelou dezenas de presas parecidas com facas que refletiam a luz friamente. O soberano das sombras olhou de forma desinteressada para o predador que corria em sua direção. Este possuía tanta energia mágica quanto um chefe de masmorra de Rank S. Se fosse no passado, até ele teria que prestar atenção, mas agora isso não representava nenhuma ameaça. Antes mesmo que ele pudesse decidir o que fazer, a besta selvagem de repente perdeu a cabeça e seus 4 membros caíram no chão. O culpado era ninguém menos que o soberano das presas bestiais. Ele saltou em um instante e destruiu a cabeça da besta selvagem, então rapidamente extraiu seu punho cravado profundamente no chão. Por que esse idiota matou seu próprio soldado? Quando Jin-Woo olhou para ele com olhos perplexos, o soberano das presas bestiais se ajoelhou e abaixou a sua cabeça. Então, as palavras faladas com uma voz trêmula vazaram de sua boca, agora voltada para o chão. Oh, soberano das sombras, este rei das feras não deseja entrar em conflito com você. Eu oro para que você perdoe as transgressões deste e me aceite como seu aliado. Esse era o instinto de um animal em plena exibição. Ao enfrentar um oponente que não poderia ser derrotado e também dele fugir seria impossível, então deve-se abaixar a cabeça. Visto que o soberano das presas bestiais possuía a característica de um animal selvagem, ele prontamente descartou a sua dignidade e orgulho para permanecer fiel às leis e às demandas feitas por seus instintos. Daqui a pouco, o Imperador Dragão irá liderar seus exércitos e descer nesta terra. Durante esse tempo, meu exército das bestas e eu devemos ajudá-lo em sua busca. Enquanto falava, a besta assumiu uma postura mais subserviente possível. As feras selvagens atrás do soberano das presas estavam todas congeladas de terror e começaram a vazar, molhando todo o chão. Para essas criaturas selvagens e indomadas que viviam para sua própria sobrevivência contínua, a áurea da morte que se aproximou dessa vez era a coisa mais aterrorizante que se podia imaginar. Jin-Woo observou de forma breve o Rei das Feras com a sua cauda baixada, antes de dar uma resposta. Claro, eu te perdoo. O soberano das presas estava se sentindo muito nervoso, mas ao ouvir aquela resposta fácil, ele começou a sorrir por dentro. Aquele sorriso logo surgiu em seu rosto e se dirigiu ao chão também. Que homem tolo! Esse bastardo não é real. O verdadeiro soberano das sombras nunca perdoaria aquele que o traiu antes. Alguém que tentou eliminar o corpo preparado para sua descida a este mundo. Graças à bondade e à estupidez deste humano, a besta foi capaz de ganhar algum tempo. Como ele poderia obedecer às palavras deste homem quando este humano, não,
quando esta presa estava ocupada emitindo um perfume delicioso misturado com o do verdadeiro Soberano das Sombras. Na verdade, tudo o que ele precisava fazer era fingir que estava do lado do Soberano das Sombras e esperar até a chegada do Rei Dragão. Quando a hora chegar, eu pessoalmente irei rasgar a carne deste cadáver e roer seus ossos. Então, como a besta não poderia estar sorrindo agora, com um rosto brilhante, o Soberano das Presas bestiais ergueu novamente a sua cabeça. Eu juro a minha lealdade. Ao dizer tais palavras, ele saltou para trás de puro medo. Na verdade, o nível de medo que ele sentiu foi tão grande que ele saltou dezenas de metros para trás de uma só vez. Jin-Woo se dirigiu friamente à besta que estava agora pálida. Bom, antes de você fazer isso, primeiro você deve quitar a sua dívida comigo. A besta soltou algumas palavras com uma expressão endurecida. Dívida? Você deve estar falando do passado, é isso? No passado, o Soberano das Chamas Brancas e os Presas Bestiais tentaram esfaquear o Soberano das Sombras pelas costas. Do subespaço que o sistema designou como inventário, ele extraiu uma das peças da ira de Kamishi. Enquanto segurava a lâmina com força em uma das mãos, Jin-Woo apontou para 5 pontos em seus peitos com o polegar na sua mão livre. Essas são as 5 feridas onde as suas garras me perfuraram. A terrível dor daquele momento ainda estava vívida na mente de Jin-Woo. Então, resista a 5 ataques meus e eu irei te perdoar. Foi neste ponto que a besta finalmente percebeu que Jin-Woo nunca planejou deixá-la ir desde o início. O Soberano das Presas Bestiais rugiu em uma demonstração final de orgulho. Você ousa brincar comigo? Com o Rei das Feras? Como você se atreve? O Monarca das Bestas ativou a manifestação de corpo espiritual e rapidamente se transformou em um lobo gigante. Embora fosse incomparavelmente menor do que das memórias do Soberano das Sombras, talvez devido ao fato de que este não era o mundo original da criatura, ainda assim, o Rei das Feras detinha poder o suficiente para destruir esse mundo e mais alguns. Completamente enfurecido, o lobo gigante uivou de forma ruidosa para o Soberano das Sombras. A minha vida irá acabar aqui hoje, mas você também não irá viver por muito tempo. Foi então que um fio de vento frio passou pelo rosto do enorme lobo, e procurando pela presença de Jin-Woo que havia simplesmente desaparecido de sua vista, a criatura rapidamente olhou para trás. Primeiro golpe. O lobo se virou, então ele viu uma horrível aura negra que subia de todo o corpo de Jin-Woo. Esse cara, ele não era o falso, seus movimentos combinavam perfeitamente com os dos Soberanos das Sombras. Sem o conhecimento de si mesmo, o lobo engoliu a sua saliva seca. Mas então, algo caiu no chão. Por um momento, o lobo esqueceu que tipo de monstro estava diante de seus olhos e abaixou a sua cabeça. O que ele viu no chão foi a sua enorme orelha caída. A orelha do lobo, cortada de sua cabeça, estava agora no chão ao lado de seus próprios pés e com um item horrível de sangue. E então, somente depois o sangue explodiu como uma fonte, e depois de tudo isso, uma enorme onda de dor o atingiu. O lobo, cerrando os dentes, ergueu a sua cabeça e olhou para trás para descobrir que Jin-Woo agora estava segurando outra espada curta. Com uma arma em cada uma de suas mãos, Jin-Woo segurou o par de ira de Kamishi que vazava em auras negras, e deu seu último julgamento para o lobo gigante. Esse foi o primeiro ataque. Restam mais 4. Capital da Coreia do Sul. Depois que Jin-Woo havia desaparecido de cena, o Soberano de Forte ficou preso como uma rocha em seu lugar. Para ele seria lógico escapar se não houvesse chance de vitória. Os olhos do antigo elfo de gelo pousaram nos 2 soldados de grau marechal que estavam o observando.
Essa formiga ela é forte, mas ela é apenas um fantoche do soberano enquanto ele ainda era humano. O que me preocupa mesmo é aquele. Aquele era ninguém menos que Ygritte, conhecido também como um dos 2 soldados mais fortes dos Soberanos das Sombras. O apelido desse Cavaleiro Negro era Cavaleiro da Morte. Ele era o maior cavaleiro que um dia já existiu, e ele também acompanhou o Soberano das Sombras em muitos campos de batalha, matando incontáveis inimigos durante o processo. A velha criatura na frente dos Soldados das Sombras não era alguém mesquinho, mas era sim um soberano. Se ele lutasse com tudo que tinha, poderia facilmente derrubar esses 2 soldados. O verdadeiro problema era que essas criaturas possuem habilidades semelhantes com a imortalidade. Com seus níveis de poderes, eles não poderiam ficar presos no gelo, e eles continuariam a se regenerar de forma infinita enquanto o Soberano das Sombras ainda tivesse energia. Para ele, essa era uma notícia muito ruim, considerando que o Soberano de Frost desperdiçou muito de seu vigor quando ele ativou a sua manifestação de corpo espiritual. Além disso, caso ele decida atacar esses 2 soldados, seu mestre também seria alertado de suas ações. E isso serviria apenas para convocar seu mestre ao local. E isso era algo que deveria ser evitado a todo custo. O Soberano de Frost girou de forma rápida e fez um portal para facilitar a sua fuga. Ygritte apareceu do nada e bloqueou seu caminho. Ele balançou a cabeça lentamente e bateu levemente no cabo de sua espada embainhada. Não faça nada, tolo. Mesmo sem o soberano dizer nada, as palavras deste soldado soaram de forma altas e claras. O elfo de gelo estremeceu de raiva quando seus inimigos o cercaram mais uma vez. Seus meros bastardos, como se atrevem! A voz do rei furioso balançou o chão. O mundo começou a congelar novamente e as nuvens de tempestade se acumularam no céu. Quanto tempo vocês acham que podem durar contra mim? Ygritte desembainhou a sua espada. As garras de Beru foram totalmente estendidas, enquanto o homem que usava o manto segurou as suas 2 espadas curtas com força. No entanto, o evento dessas 4 colisões não aconteceu. O primeiro a sentir a mudança foi mais uma vez o Soberano de Frost. Quando seu olhar mudou de forma apressada para uma determinada direção, os outros seguiram o exemplo como se tivesse um acordo prévio. A sombra ali estava ondulando de forma visível. O Soberano de Frost apenas precisava de um pouco mais de tempo. Só isso. Então, ele mordeu o lábio inferior em irritação. Troca de sombras. Em um ponto no solo um pouco distante, Jin-Woo emergiu das sombras. Isso é tão conveniente, não ser restringido pelo tempo de espera agora que o sistema se foi. Todas as restrições de suas habilidades foram soltas, e isso permitiu que ele voltasse a este local em apenas um instante. Jin-Woo mudou seu olhar para o Soberano de Frost que estava ali parado. Então de sua mão ele jogou algo na direção do Elfo de Gelo. O Soberano pegou aquele objeto desenhando um arco no ar antes que seus olhos tremessem de puro choque. Isso não é... Era uma orelha que pertencia ao lobo gigante. O Soberano só conhecia apenas um lobo grande o suficiente para ter uma orelha deste tamanho. Passaram-se apenas alguns minutos desde que você saiu, mas você já matou o Soberano das Presas? O Soberano de Frost gritou de puro pânico, mas Jin-Woo nem se incomodou em responder. Ele simplesmente convocou as suas 2 espadas curtas como fizera antes com a besta. Nas lâminas feitas com os dentes do dragão, estava o sangue ainda fresco do Soberano Bestial. O antigo elfo de gelo estremeceu enormemente quando a intenção hostil do indivíduo verdadeiramente poderoso fechou sobre ele. Os 2 soldados de Grau Marechal e o Homem de Manto confirmaram uma aura negra subindo dos ombros de Jin-Woo e rapidamente recuaram. Jin-Woo agarrou os punhos de sua arma com força. Ele já havia dado bastante tempo para esta criatura, e agora era a hora dela pagar a sua dívida. O Soberano da Peste, a Rainha das Pragas,
o soberano das presas bestiais e agora o soberano de Frort. A morte desses três serviria apenas como um aviso que Ji-Woo estava dando para os outros soberanos. O elfo de gelo observou Ji-Woo correr para frente como se estivesse deslizando em uma superfície lisa e disparou com urgência várias flechas de gelo em uma última tentativa para se salvar. Claro, essas flechas de magia ainda eram fatais se atingidas, mesmo que fossem criadas com pressa. Inúmeras flechas, cada uma poderosa até mesmo para um caçador de nível S sobreviver, dispararam em massa na direção de Ji-Woo. O soberano de Frort fez tudo o que podia para evitar que o coreano se aproximasse ainda mais. Que pena, as mãos de Ji-Woo foram mais rápidas do que as flechas caindo. Ele golpeou todas as flechas de gelo que apontavam para ele e ainda assim a sua velocidade de ataque não diminuiu em nada. As flechas de gelo que foram criadas foram disparadas para frente como uma personificação de uma geada, e seus números eram incontáveis. No entanto, Ji-Woo foi capaz de romper essa barreira e ficar diante de seu alvo. O caçador dirigiu com precisão a ira de Kamishi no ombro do soberano de Frort, exatamente no mesmo local onde a adaga havia atingido no passado. Ele fez isso para que a criatura se lembrasse do antigo presidente da associação, Gongu-Hui. Sofrendo de dor em uma escala incomparável que tinha sido da última vez, a cabeça do soberano de Frort se ergueu enquanto ele gritava em plenos pulmões. Antes que a segunda espada curta pudesse acertá-lo, o elfo de gelo rapidamente juntou o ar frio em sua boca e disparou. Ji-Woo estendeu a sua mão e simplesmente cobriu a sua boca. Assim que a rajada de ar frio, que foi incapaz de libertar da mão de Ji-Woo, explodiu dentro do elfo, o coreano rapidamente agarrou a sua outra espada e cravou profundamente no peito de seu oponente. Ele ouviu os sons de suas costelas quebrando e seu coração sendo penetrado de forma limpa. Foi exatamente o mesmo ataque que ele sofreu há não muito tempo atrás. No entanto, o soberano das sombras sabia que esse ataque não seria suficiente para matar o soberano de Frort, já que ele tinha experiência em matar os outros dois soberanos. A besta morreu no quarto ataque. Quanto tempo você será capaz de suportar? O terror encheu os olhos do soberano de Frort enquanto ele olhava para seu oponente. Este homem era o Rei da Morte. Percebeu quem tinha ofendido e começou a tremer de medo paralisante. A espada curta que havia sido cravada no coração da criatura cortou mais para baixo e rasgou seu corpo em um trapo. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!